Graça e paz, irmãos. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 21 ao 23. Que Deus, nosso Pai Celestial, revele a Sua palavra ao nosso coração, principalmente esta obra de Cristo na cruz do Calvário, realizada por nós, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo Pedro, um pouco antes, foi porta-voz de uma revelação extraordinária que extrapola os limites da compreensão humana. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o que Pedro confessou. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. A partir dessa revelação grandiosa, Jesus começa a focalizar o propósito da sua missão neste mundo, que é o versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou ler também em outra versão, a versão que estou usando neste texto. Desde este tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Desde este tempo, Jesus começou a chamar a atenção dos seus discípulos para a realidade da sua missão neste mundo. Que tempo é este que Jesus se refere? Mais ou menos 6 meses antes da crucificação. Parece, irmãos, que os discípulos estavam embevecidos com a ideia de um reino terreno naquele momento, e que Jesus seria o líder desse novo império na terra. Em Marcos capítulo 10, verso 35,
E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. Pode ler um verso. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? Continua. E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Está bom. Mateus, capítulo 20, verso 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. 21. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. O verso 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Você viu a ideia que os discípulos tinham da missão de Jesus Cristo na terra naquele momento? Marcos diz que os 2 discípulos pediram a Jesus que gostariam de estar um de cada lado no seu reino. Pela leitura de Mateus, a mãe dos 2 discípulos pediu também. E os outros 10 ficaram com raiva, indignados pela correção que Jesus faz na sequência do texto. Fica nítido para nós que os 10 discípulos também estavam de olho no mesmo lugar. Também queriam essa posição de poder. Irmãos, em meio a essa euforia basicamente terrena, Jesus diz algo que foi contra toda essa ideia de poder. Ele diz: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Vou deixar com os irmãos algumas questões em cima dessa leitura que fizemos nesta manhã. Jesus tornou o projeto Cruz do Calvário em uma necessidade imprescindível. Ele diz aí o texto que lhe era necessário. Necessário o quê? O que lhe era necessário? Seguir para Jerusalém, sofrer muitas das coisas, seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes
e dos escribas, ser morto, principalmente aqui, ser morto. O que era necessário? Jesus está dizendo que a sua morte na cruz do Calvário era uma necessidade. A morte de Cristo naquela cruz era uma necessidade imprescindível. Ele veio para esta hora, irmãos. Jesus via a cruz do Calvário como uma necessidade. Eu tenho que ir a Jerusalém e morrer lá. É necessário. Irmãos, o projeto Cruz do Calvário consistia em uma necessidade para Jesus. Uma necessidade que ele voluntariamente havia tornado sua necessidade. Quando Jesus diz aos seus discípulos que era necessário morrer numa cruz, isto me traz uma grande revelação, irmãos. Que revelação? A cruz do Calvário revela para mim não a necessidade da crucificação de Jesus Cristo, mas a minha necessidade de ser crucificado e morto por causa do meu pecado. Jesus não tinha necessidade de morrer. O pecador, sim. E é aqui, irmãos, que entra o seu amor eterno por nós. É aqui que entra o seu amor eterno por nós. Primeiro, tornando a minha necessidade a sua necessidade, a necessidade dele. Isso mexe comigo. Ele pegou a minha necessidade e tornou-a necessidade dele. Significa o seguinte, irmãos, quando Jesus diz que a cruz era uma necessidade dele, significa identificação dele conosco, significa, irmãos, ele se identificando conosco e nos identificando com ele naquela cruz. A palavra de Deus, ela fala da minha cruz. Quem não toma a sua cruz? Mas ela fala também da cruz de Cristo. Da cruz de Cristo. Não são duas cruzes, é uma só. Aquela cruz era minha, mas Jesus tomou-a para ele, para que quando estivesse lá naquela cruz, ele me atraísse para ele, me identificando nele, para me levar a morrer, porque a morte é a minha necessidade básica. Morte em Cristo. Evangelho de João 12, verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus está falando que quando ele fosse levantado da terra, naquela cruz, ele iria exercer o seu poder, o poder do seu amor, para nos atrair para ele. Quem precisava morrer? Jesus
ou o pecador? Quem? O pecador. É o pecador que precisava morrer. A alma que pecar, essa morrerá, diz a palavra. Cada um morrerá pela sua iniquidade, diz a lei do Senhor, a palavra. O salário do pecado é a morte. Deus trouxe uma revelação tremenda para o profeta Isaías, capítulo 22, verso 14. Mas o Senhor dos Exércitos revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente essa maldade não vos será expiada até que morrais, diz o Senhor Deus dos Exércitos. Certamente. É uma certeza aqui absoluta. Certamente. Certamente. Esta maldade, que é o pecado, que é a natureza humana caída, certamente esta maldade não vos será expiada, não se vos perdoará, até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. No início do texto, diz assim: mas o Senhor dos Exércitos revelou-se. É uma revelação. É uma revelação. Revelou-se aos meus ouvidos, dizendo: certamente esta maldade não vos será expiada, não se vos perdoará até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o profeta Isaías que falou, não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo que você precisa morrer é o Senhor dos Exércitos, é Deus. Não tem outro jeito de Deus tratar com o pecador. O perdão de Deus só é oferecido àquele que morre pelo corpo crucificado de Jesus Cristo. Irmãos, a ordem de Deus é que só haverá perdão e justificação na morte do pecador. Foi o que aconteceu naquela cruz. Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Morremos e agora estamos justificados, diz a palavra de Deus. Aquela morte que Jesus morreu era minha. Eu assumo pela graça, mediante a fé. Morri em Cristo. Morri em Cristo naquela cruz. Quem precisava morrer era o pecador. Por isso Jesus Cristo foi àquela cruz, morreu por mim, fazendo-me morrer com Ele. Irmãos, foi para isto que Jesus nos atraiu. Se Ele não fosse aquela cruz por nós, todos nós estaríamos hoje danados no inferno. Mas a sua morte não era o fim. Mateus 16
O verso 21, novamente. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Era necessário morrer. Lhe era necessário ser morto, mas a obra de Deus não termina aí. Não termina aí, irmãos. A sua morte na cruz não é o fim. Diz aí o texto que ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Do outro lado da morte, do outro lado do rio da morte, irmãos, ele viu a ressurreição. E ressuscitado ao terceiro dia. Jesus sabia que o Pai iria ressuscitá-lo ao terceiro dia. Isto é importante demais para mim. Por quê? Por que é importante para mim? Porque a morte de Cristo é também minha morte. A ressurreição de Cristo é também a minha ressurreição. Ele nos levou a morrer com Ele para nos tornar participantes da sua vida pela ressurreição juntamente com Ele. Irmãos, Ele compartilhou a sua ressurreição conosco. Efésios capítulo 2, verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Não foi só Ele que ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Nessa ressurreição, juntamente com Ele, ganhamos a sua vida. O verso 5. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos deu vida juntamente com Cristo. Esta vida já é Ele mesmo em nós. Foi uma ressurreição compartilhada com todos os que creem pela sua soberana graça. A morte e a ressurreição de Jesus, irmãos, são os dois momentos mais significativos da história da revelação de Cristo neste mundo. O primeiro momento, Ele deu um grande brado e expirou. No segundo, Ele saiu da sepultura, ressuscitado com todo o poder no céu e na terra. No primeiro momento, Jesus foi tomado e pregado numa cruz, onde morreu. E no segundo, Ele foi ressuscitado pelo Espírito de Santidade e designado Filho de Deus com poder. Mas não podemos nos esquecer que são experiências compartilhadas conosco. Jesus, irmãos, veio com o firme propósito de morrer. Lucas, capítulo 9, verso 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Diz o texto,
Aconteceu que, aproximando-se o tempo em que ele seria elevado aos céus, portanto, o tempo da sua crucificação, da sua morte, porque se ele não morresse, não poderia ser ressuscitado e também não seria elevado aos céus. Diz aí, manifestou firme propósito de ir a Jerusalém. O propósito era a sua morte na cruz. Ele veio com esse propósito. Irmãos, na eternidade passada, ele decidiu que iria criar um povo. E por uma razão que nós não entendemos bem agora, esse povo cairia no pecado, mas ele viria para salvar os seus naquela cruz. Jesus foi àquela cruz, irmãos, porque ele é o único Salvador e porque é a única maneira dele salvar o pecador. João capítulo 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado, tetelestai, é a palavra. Essa palavra era a mesma que um juiz romano escreveria sobre o certificado de dívida de um criminoso, libertando-o, para mostrar que sua pena fora cumprida cabalmente e que ele estava finalmente livre. Usada, irmãos, neste sentido, a palavra que Jesus gritou do alto da cruz significa totalmente pago, está consumado, está feito, está tudo acertado, não resta mais nada a fazer nem a cumprir. Tudo foi cumprido nesta morte com Cristo na cruz. Tudo foi acertado nesta morte com Cristo na cruz, irmãos. Quando o réu ouvia esta palavra, significava o seguinte: a partir de agora, você não deve mais nada para a justiça, para o Estado romano. Você está livre, pode ir embora. Você não tem condenação mais. Tudo está acertado. E acerca daqueles que morreram com Cristo na cruz, está escrito: quem morreu, justificado está do pecado. Quem morreu, liberto está do pecado. Irmãos, permanecer preso depois de liberto é sinal de insensatez, incredulidade ou até burrice. O cara foi liberto e ainda quer continuar prisioneiro? O camarada cumpriu os seus 15 ou 20 anos, agora está livre e pode sair livre para viver livre. Mas o cara diz: não, eu não quero sair, eu não quero ser livre, eu quero ficar aqui nesta prisão. Eu estou acostumado, eu gosto do cheiro horrível desta cela. Alguém diz: mas você foi livre e quer ficar nisso? O que é isso, irmãos? O que você entende que seria isso?
insensatez? Perdeu o juízo? Pirou? Ou é incredulidade? Não creio que estou livre. Tem um documento que diz que estou livre, mas eu não creio, não acredito. Eu acredito mesmo que sou prisioneiro. Irmãos, depois que nós fomos libertos totalmente por Cristo naquela cruz, e preferirmos continuar nesta cela do demônio que é o pecado, é realmente algo terrível. Eu não entendo. O que seria? Incredulidade? Amor ao pecado? Você sabe que tem muita gente que não quer ser liberta do pecado? Tem muito crente que não quer ser livre do pecado? Tem a mentalidade do faraó do Egito? Moisés havia dito ao faraó que se ele recusasse deixar ir o povo, Deus o iria ferir com a praga das rãs. Faraó resistiu à ordem de Deus e houve, então, irmãos, uma invasão de rãs na casa de Faraó, no seu dormitório, na sua cama, nos fornos, nos vasos, em todos os cantos da casa. Êxodo capítulo 8, o verso 8 e também o 9. E Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? Muitas rãs. Por isso o episódio é chamado de praga, a praga das rãs. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: ele está pedindo oração. Ele está pedindo oração para ser livre das rãs, da praga. Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo. Depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Preste atenção agora. E disse Moisés a Faraó: quando é que hei de rogar por ti? Quando é que você quer ficar livre? Quando é que hei de rogar por ti para tirar as rãs de ti? Preste atenção na resposta. E ele disse: amanhã. Você não quer ser livre agora? Você está agoniado? Você pode ser livre agora, Faraó. Ele diz: amanhã. Esse cara, irmãos, amava rãs. Não há quem goste de rãs mais do que este Faraó. Ele era apaixonado por rãs. Por isso ele era ranzinza e intratável. Ele orou por libertação, mas não queria libertação de fato. Tem muito crente assim, orando por libertação, mas nunca é liberto, porque não quer libertação do pecado, coisa nenhuma.
o que quer mesmo é continuar no pecado. A vida liberta do pecado, a vitória sobre o pecado é sempre uma promessa futura. Quando Cristo voltar, é o que disse Faraó, amanhã. E esse amanhã nunca chega. A sua estupidez o levou à perdição eterna. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podemos ser livres agora mesmo, irmãos. Quando eu olho para a cruz do meu Salvador, Jesus Cristo, pela palavra e pela fé, eu vejo lá, no corpo crucificado de Jesus, todos os meus pecados. Eu me vejo lá crucificado com Cristo. Eu vejo lá, irmãos, a remoção total da minha culpa e vejo o perdão eterno de Deus para mim. Ali eu vejo salvação, libertação e garantia de vitória eterna sobre o pecado e sobre Satanás e todo o seu bando. Você é livre? Ou você faz parte do grupo de Faraó? Amanhã pode meditar. Pode. Outra coisa que eu queria destacar lá no texto, Mateus 16, versículo 22 e 23 agora. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O grande empenho de Satanás é impedir que as pessoas creiam na necessidade da morte com Cristo na cruz, porque Jesus colocou a morte como uma necessidade. E o grande empenho de Satanás é impedir que as pessoas creiam na necessidade da morte com Cristo naquela cruz. Você viu na leitura. Nesse momento, Pedro foi contra a ideia de morrer. Pedro foi contra a ideia de morrer. Naquele momento, Jesus colocou a sua morte como uma necessidade, mas Pedro discordou. Ele achou a ideia exagerada. Por quê, irmãos? Por dois motivos. O homem velho não quer nada com a cruz. O homem natural não quer nada com a morte. A morte na cruz representa o fim do velho homem, representa o fim do homem natural e da sua sede de poder. A ideia da cruz é contrária ao projeto do pecado. O pecado propõe que sejamos grandes, poderosos, mas a cruz propõe que sejamos esvaziados pela morte. Pedro estava apaixonado, irmãos, pela ideia de um reino terreno no qual ele seria alguém importante. Vejo muita gente apaixonada pelo mesmo motivo hoje. Se Jesus morrer, eu vou perder
a oportunidade de ser famoso. Ser famoso é entre as ambições humanas a mais comum. A mais comum. Está dentro do pobre e do rico. Se Jesus morrer, o meu projeto de ser grande, de se dar bem na vida, vai por água abaixo. Esse é o lado de Pedro. Mas há alguém aí. Jesus notou mais alguém que os discípulos não estavam vendo. Verso 23, novamente. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus viu nitidamente. Ele viu Satanás. Ele estava ali. Irmãos, eu creio que aqui, neste texto, Satanás está incitando, estimulando o ser humano contra Cristo e a sua obra. Ele faz isto todo dia. Ele mexe com a autoestima, com o amor próprio, com o valor próprio, com o orgulho do coração, com a vaidade humana, com os direitos humanos, com a ambição humana. Satanás especula essas coisas com o ser humano. Aqui no texto não é como diz a frase famosa: a voz do povo é a voz de Deus. Aqui não. Aqui a voz do povo é a voz de Lúcifer, de Satanás. É preciso discernir bem a voz de Deus da voz do diabo, da voz de Satanás, da voz de Lúcifer. Na boca do pregador, na boca do povo. Você tem que prestar atenção nisso. É preciso identificar as cogitações humanas atiçadas por Satanás constantemente. Irmãos, todos nós ouvimos muitas vozes, vozes de parentes, de amigos, da TV, de livros, de pregadores. E temos que saber o que é a voz de Deus e o que é a voz satânica. Saber o que é a verdade revelada de Deus e o engano vindo do inferno. Aqui no nosso texto, a voz satânica veio utilizando as cogitações humanas para demover Jesus da cruz e roubar o pecador da necessidade de morrer com Cristo na mesma cruz. Está nítido que Satanás não queria briga com os discípulos, e ele nem quer briga com você. Está nítido aqui, irmãos, que Satanás quer briga com Cristo e com a sua obra na cruz do Calvário. Por quê? Porque não existe libertação fora de Cristo crucificado, e nós crucificados com Cristo. Satanás lança a ideia de que não tem necessidade de morrer para ser liberto do pecado. Ele sabe que a morte do pecador em Cristo é a verdadeira libertação.
E para impedir, ele trabalha as cogitações humanas e escala o seu bando de salafrários. E tem muitos, hein? Como eu sei que Satanás precisa arredar? Como eu sei que Satanás precisa arredar? Irmãos, quando as coisas dos homens estão em foco, Satanás tem que arredar. Quando as coisas dos homens estão em foco e a obra de Cristo na cruz colocada ao lado, o capeta já colocou arreio e a espora já está comendo na barriga. A grande maioria da humanidade, irmãos, rejeita a necessidade da morte com Cristo. A grande maioria da humanidade rejeita a necessidade da morte com Cristo na cruz. E é aqui, exatamente, que os marqueteiros da fé entram em ação. Esses marqueteiros adaptam a mensagem da cruz para evitar ofender o mundo e encher suas reuniões. Fazem parte do time cujo técnico é Satanás. Paulo fala, irmãos, do perigo de se anular a cruz de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Apresentar, irmãos, uma mensagem que não confronta o pecador com a sua necessidade de morrer com Cristo na cruz para o pecado, é anular a cruz de Cristo. A cruz é o lugar onde nós morremos. Essa é a boa notícia na qual o apóstolo Paulo exultava. Estou crucificado com Cristo. É só então, irmãos, que podemos experimentar: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo foi categórico ao afirmar que em Cristo o crente está crucificado para o mundo e o mundo para ele. Significa que ao invés de dar duro para vencer o pecado, aceitamos pela fé que morremos em Cristo para o pecado. E quem está morto não vive mais no pecado. Nossa fé não está colocada em nossa capacidade, irmãos, mas no fato que já estamos mortos e Cristo é nossa vida. E Cristo é nossa vida. Cuidado, cuidado, não anule a cruz de Cristo. Cuidado, não anule a cruz de Cristo. Amém?